Como discernir a vocação sacerdotal? Nós temos recebido várias perguntas dos nossos internautas a respeito do discernimento vocacional e com isso gostaria de responder um pouco a todos eles. Ao Rafael, Iago, Tarcísio, Ricardo, vocês que gostariam de saber como é que eu sei se eu tenho ou não vocação sacerdotal. Veja, em primeiro lugar, é necessário você compreender uma coisa. Para que uma pessoa tenha vocação sacerdotal, Deus fala, em primeiríssimo lugar, na natureza. Ou seja, tem que haver uma capacidade mínima de exercer o ministério sacerdotal. A pessoa não pode ser, por exemplo, um tipo tímido excessivamente, que desmaia diante de um microfone. Se a pessoa é assim e sente um chamado para a vocação sacerdotal, essa pessoa precisa trabalhar isso primeiro e resolver esse problema da natureza. Se a pessoa, por exemplo, não tem capacidade para os estudos, não é? Ela simplesmente desmaia quando tem que fazer algum teste ou algum exame. Bom, essa pessoa dificilmente poderá fazer os estudos para chegar até o sacerdócio. Ela precisa superar essas dificuldades. Então, esse primeiro nível, ele é mais fácil da gente transpor, que é o nível dos talentos naturais. Mas, até aí, até os testes psicológicos nos ajudam. Os testes psicológicos ajudam exatamente para dizer o que é que você, enquanto estrutura, enquanto personalidade, tem predisposição para. Mas o teste psicológico não te fala qual é a sua vocação. Um segundo ponto, um segundo passo para discernir a vocação sacerdotal é você se aproximar de Deus. É necessário que você tenha uma vida espiritual. Você precisa se aproximar de Deus e aqui nós temos uma compreensão muito clara que mulher, profissão, estudos, nada disso afasta você de Deus. Nada disso afasta você da sua vocação se você permanecer em sintonia com Ele. Algumas pessoas têm medo de namorar porque acham que vão perder a vocação sacerdotal ou têm medo de trabalhar porque acham que o trabalho vai envolvê-las cada vez mais e perder a vocação sacerdotal, ou tem medo de estudar porque acha que o estudo vai desviá-las da vocação sacerdotal. Nada disso desvia da vocação sacerdotal e de Deus. O que desvia da vocação sacerdotal é a falta de Deus. Ou seja, a falta de uma vida espiritual, uma vida de comunhão, se possível, diária, confissão frequente, estudo da doutrina da igreja, do catecismo, compreensão daquilo que é o verdadeiro sacerdócio, leitura da vida dos santos, tudo isso pode e deve alimentar a sua vocação sacerdotal. Por quê? Porque se você tem vocação para o sacerdócio, você deve compreender que o sacerdócio não foi inventado por você e nem será inventado por você. Você deve cada vez mais sentir que há uma sintonia, uma comunhão de alma entre você e uma série de santos que foram sacerdotes antes de você. Se você quer ser padre, os seus modelos sacerdotais não devem ser o padre Paulo Ricardo ou outros sacerdotes cheios de pecado. O seu modelo sacerdotal devem ser os padres santos, aqueles canonizados e reconhecidos pela igreja. Essas pessoas, esses homens que fizeram de sua vida um sacrifício e entrega a Deus, serão para você discernimento vocacional. Por isso, eu aconselho muito a leitura da vida de santos sacerdotes. E isso vai, aos poucos, fazendo com que o seu coração vá entrando em sintonia com aquele sonho de Deus. E você vai depois começar a distinguir se o que você tem é uma admiração pelo sacerdócio ou um verdadeiro chamado. Aqui está o discernimento mais difícil. Por quê? Porque existem pessoas que são chamadas a admirar o sacerdócio. Como Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim, que eu me sinto chamada para o sacerdócio, mas me sinto também chamada a renunciar ao sacerdócio. O que é que ela queria dizer com esta frase aparentemente contraditória? É que ela, no fundo, tinha uma grande admiração pelo sacerdócio, mas via que aquilo não era para ela. Então, assim também existem pessoas que, por exemplo, acham admirável alguém tocar um instrumento, tocar violino, mas na hora que ela põe o violino no ombro, vê que não consegue produzir nada.
Uma pessoa que acha admirável um poeta, mas quando ela pega papel e caneta, não consegue produzir. Assim também, o sacerdócio deve passar por este teste de fogo, que é a realidade de que você precisa pôr o sapato no pé. Você precisa, de alguma forma, ver se você dá conta de ser feliz. O sacerdócio é um sacrifício, sim, mas é um sacrifício alegre. Ou seja, um discernimento muito claro para você saber se você é chamado ou não ao sacerdócio é você ver se existe alegria na entrega. Esse é o ponto decisivo. Se você vai entregando a sua vida, se você vai entregando tudo aquilo que você é para nosso Senhor e vai sentindo uma alegria e não um fardo, não um peso. Por quê? Porque quando a pessoa entrega, mas ao mesmo tempo vê que aquilo está oprimindo, está sendo para ela um fardo, ali certamente a pessoa ainda não aprendeu a alegria de amar. Então, das duas, uma. Ou o seu problema é conversão, ou o seu problema é vocação. Vamos distinguir isso também, porque aqui dentro do discernimento é uma coisa que causa muita confusão. Tem muita gente que, ao invés de ter crises vocacionais, tem crises de conversão. Eu uma vez atendi um seminarista e o seminarista disse assim para mim: padre, eu acho que eu não tenho vocação para o sacerdócio. Eu disse: por quê, meu filho? Porque eu, quando vou à capela, não consigo rezar, depois vou diante do Santíssimo e para mim é um peso, eu vou rezar o terço e esse negócio não me agrada, eu faço as coisas na liturgia e tudo aquilo para mim é muito oprimente. Eu disse para ele: meu filho, mas essas coisas que você descreveu, nada disso é sacerdócio, tudo isso é vida cristã. Ou seja, se para você a dificuldade é rezar o terço, a sua dificuldade não é o sacerdócio, a sua dificuldade é a conversão. O que está faltando para você é a conversão cristã. Então, cuidado, não vamos confundir crise vocacional com crise de conversão. Porque tem muita gente que acha que tem crise vocacional, o que na verdade ele está resvalando, ele está na inclinação, ele está no declive que leva para